Hoje nós vamos falar do filósofo inglês John MacTaggart, Alice MacTaggart, né, que viveu mais ou menos entre 1860 e a década de 20, acho que 25, 1925, né? Então ele quando nasceu era chamado John MacTaggart Ellis apenas, né? Só que por uma questão de uma herança do tio avô materno, né? O pai dele achou por bem assumir uma segunda iteração no nome MacTaggart, no nome da família. Daí ele ficou John MacTaggart Ellis MacTaggart, né? Na figura nessa imagem aí a gente tem uma foto do MacTaggart, né, tirado por Walter Stoneman em 1917, né? Então o MacTaggart ele foi um dos representantes do assim chamado idealismo britânico, né? Ele foi contemporâneo de Russell, Moore, Whitehead, né? Inclusive ele trabalhou no Trinity College em Cambridge, né? E é bastante interessante porque MacTaggart, as primeiras incursões dele na metafísica, ele empregou um método hegeliano, né? Só que suas obras mais conhecidas seguem uma abordagem mais familiar aos metafísicos analíticos contemporâneos, né? Então, por exemplo, olha o que Moore fala sobre MacTaggart no obituário que ele escreveu, né, chamado A Morte de MacTaggart, publicado na revista Mind em 25, né, por ocasião da morte de MacTaggart, né? Diz Moore: independentemente do que se possa pensar sobre as conclusões de MacTaggart e sobre a validade de seus argumentos, acredito que não há dúvida de que, em termos de engenhosidade e sutileza, e acima de tudo, em relação à clareza de seu pensamento, ele foi um filósofo de primeira categoria. MacTaggart não apenas era naturalmente lúcido em um grau incomum, ele não poupou esforços em tentar se tornar cada vez mais claro sobre todos os assuntos que lhe pareciam fundamentais. Talvez a lição mais valiosa que seus alunos aprenderam com ele foi a importância e a dificuldade de tentar ser completamente claro sobre o que você acredita e de distinguir entre boas e más razões para acreditar nisso, né? Ou seja, MacTaggart ele é um hegeliano claro e lúcido, né? Um hegeliano do bem, vamos dizer assim, né? Eu não achei o texto completo do Moore na internet, mas depois eu posso procurar melhor. De qualquer forma, o MacTaggart ele é mais conhecido por argumentar que o tempo é real, né? E, embora essa ideia de que o tempo não seja real não seja exatamente original na filosofia, né, a argumentação de MacTaggart ela é inovadora, né? Ele defende que o tempo é irreal porque o tempo seria um fenômeno intrinsecamente contraditório. A gente vai ver o argumento dele hoje, né? O famoso argumento para a irrealidade do tempo de MacTaggart foi primeiro publicado num artigo chamado, né, The Unreality of Time, justamente a realidade do tempo, que foi publicado na Mind em 1908, né? Aqui é uma página inicial do artigo, né? E ele retornou a esse mesmo argumento no capítulo 33 do segundo volume do seu The Nature of Existence, né? A natureza da existência, né? Que é a grande obra dele, né? 2 volumes gigante. E foi publicado, só que esse segundo volume do The Nature of Existence foi publicado foi editado pelo filósofo também inglês, o Broad, após a morte de MacTaggart em 28, né? Então, para esse vídeo, eu peguei aqui uma tradução do Realidade do Tempo, né? Esse artigo aqui, que foi feita por César, né? César Schirmer dos Santos, que foi meu colega na pós-graduação na URGS, né? E trabalhei com ele no departamento do UFSM. Então, para quem se interessar, essa tradução aqui foi publicada na revista Critério, tá? Tá facilmente encontrável aí na internet. Tá. Antes da gente entrar no argumento propriamente de MacTaggart, propriamente dito, né? Então, MacTaggart ele começa o seu argumento, né? Vamos ver os preâmbulos do seu argumento, com a observação de que momentos e eventos eles podem ser ordenados de duas maneiras, ordenados temporalmente, no caso, né, de duas maneiras, né? Então, vou ler aqui uma parte do artigo, ele fala o seguinte: posições no tempo
como o tempo prima facie aparece para nós, são distinguidas de duas maneiras. Cada posição, cada momento, ele é anterior a algum outro momento e posterior a algum outro momento. E cada posição é passada, presente ou futura, né? Ou seja, momentos e eventos eles podem ser temporalmente anteriores, simultâneos ou posteriores uns aos outros, né? Então, sei lá, por exemplo, o evento da queda da Bastilha é posterior ao evento da deposição de Rômulo Augusto, né? Que foi o último imperador do Império Romano. Então, essa ordenação conseguida por essa relação de posterioridade, anterioridade e simultaneidade é o que McTaggart chama de série B. Tá? Então, a série B é encarnada, por exemplo, nessas linhas do tempo que a gente vê, né? Aqui um exemplo, né? Em que eventos são organizados como anteriores, né? Posteriores na linha, né? Então, aqui o evento da publicação do Príncipe de Maquiavel ele é posterior ao evento da pintura do teto da Capela Sistina, que por sua vez é posterior ao evento da pintura da Mona Lisa, né? Então isso seria a série B, uma série de eventos organizadas a partir dessas relações de anterioridade, posterioridade e simultaneidade. Só que a gente também ordena eventos fazendo o seguinte: olha, eventos podem ser passados, presentes ou futuros, né? E essa ordenação fornece uma série que McTaggart chama de série A. Tá? Então, tem duas maneiras de organizar o tempo. Série B, em que os eventos são organizados anterior, posterior, simultâneo. Série A, os eventos são organizados como presente, passado e futuro. Né? Então, na série A, essa predicação dos eventos e momentos é feita em relação ao momento especial, né? Que é o momento presente. Então, esse momento presente indicaria onde você está, vamos dizer assim, nessa linha do tempo, né? Mais ou menos como tem alguns mapas assim que tem essa afirmação assim: você está aqui, né? Então, na série A não só você tem os eventos organizados, mas eles são organizados em relação a um ponto específico que é o presente, né? Então, o que está antes do presente é passado, o que está depois do presente é futuro, né? E especialmente importante é que quando o tempo vai passando, qual momento é o presente vai mudando na série A, né? De modo que eventos eles passam de ser futuro para ser presente para ser passado, né? Então, esse é exatamente o ponto que McTaggart procura distinguir essas duas séries, né? Deixa eu voltar aqui para... Então ele fala aqui: por brevidade falarei da série de posições correndo do passado distante para o presente e para o futuro como série A, e a série de posições o qual corre do anterior ao posterior chamarei de série B. Ele acha que essas séries são distintas, né? Pegando aqui nessa parte aqui de cima, ó, porque ele fala o seguinte: as distinções da primeira classe, a série B, elas são permanentes, né? Então, se o evento da queda da Bastilha é posterior ao evento da deposição de Rômulo Augusto, ele é sempre posterior, né? Ele é posterior atualmente, ele era posterior quando estava tendo a queda da Bastilha, e a gente pode pensar que ele já era posterior quando estava tendo a queda de Rômulo Augusto. Só que, por outro lado, as propriedades da série A elas são transitórias. Um evento pode ser futuro, mas ele logo será presente e depois será passado, né? Então a gente teria essa distinção aqui entre a série A e a série B, em que as propriedades da série B são permanentes e as propriedades da série A são transitórias, né? E aí o McTaggart ele argumenta o seguinte: olha, nós nunca observamos o tempo, exceto como formado de ambas essas séries, série A e série B, né? A gente percebe os eventos no tempo como sendo presentes, e esses são os únicos eventos que a gente consegue perceber diretamente, e todos os eventos no tempo, os quais, pela memória
ou pela inferência nós acreditamos serem reais, são vistos como passado e como futuro, né? Aqueles anteriores ao presente são eventos passados e aqueles posteriores são eventos futuros, né? Então, só que aí ele faz a seguinte observação, né? Tá de amarelo. É possível, contudo, que tudo isso seja meramente subjetivo. Pode ser o caso de que a distinção introduzida entre posições no tempo pela série a distinção presente, passado e futuro, seja simplesmente uma ilusão constante de nossas mentes e que a natureza real do tempo contém apenas uma distinção do tipo série B, a distinção de anterior e posterior. Nesse caso, não podemos perceber o tempo como ele realmente é, mas poderíamos ser capazes de pensá-lo como ele é, né? Só que para McTaggart, a gente vai ver, o tempo para ele ser real, ele precisa ter ambas as séries, né? Então, e de fato, na verdade, McTaggart acredita que a série A ela é até mais fundamental do que a série B, né? E o motivo tem a ver com a explicação da mudança, como veremos, né? Então vamos falar do argumento agora. Embora haja diversas maneiras de reconstruir o argumento de McTaggart, para os nossos propósitos será suficiente uma reconstrução bem simples, né? Que seria aqui, mais ou menos o que eu escrevi aqui. Premissa 1. O tempo é real apenas se a mudança for real, se ocorrer mudança real. Premissa 2. A mudança é real apenas se a série A existir. Premissa 3. A série A implica uma contradição. Portanto, o tempo é irreal. Basicamente isso o argumento, né? Eu vou deixar aqui uma reconstruçãozinha do argumento aqui no canto. Deixa eu só subir um pouquinho aqui para a gente não esquecer do que a gente está falando, né? Então, o argumento está ali no canto. Então, esse argumento é válido, né? Porque, dadas essas três premissas, a suposição de que o tempo é real leva a uma contradição a partir de dois modus ponens, né? Bem simples, né? A gente supõe que o tempo é real, né? Supõe tempo, né? Como estou resumindo aí. Só que aí a gente tem tempo e tempo implica mudança. Por modus ponens a gente conclui mudança, que é a mudança. Mas agora a gente tem mudança e mudança implica série A. Por modus ponens a gente conclui que a série A é real. Mas a série A implica uma contradição. Por modus ponens a gente chega à contradição. Então a suposição de que o tempo existe, né, a partir de 3 modus ponens, não 2, como eu falei, leva a uma contradição, né? E por introdução da negação, a gente pode concluir que o tempo é real, né? Então o argumento ele é válido, tá? Agora a questão é saber se é sólido ou correto, né? Ou seja, a gente precisa saber se as premissas do argumento são verdadeiras, tá? Então vamos agora analisar cada uma das premissas do argumento, né? Então, McTaggart, ele fala bastante pouco sobre a primeira premissa do argumento, tá? O máximo que ele fala é o seguinte, né? Vou ler aqui. Vou tentar dar uma... seria universalmente aceito, suponho, que o tempo envolve mudança. Uma coisa particular, de fato, pode existir sem ser modificada por alguma quantidade de tempo. Mas quando perguntamos o que queremos dizer falando que houve diferentes momentos do tempo ou uma certa duração de tempo por meio da qual uma coisa não mudou, descobrimos que queremos dizer o seguinte: olha, ela permaneceu inalterada enquanto outras coisas estavam mudando, né? Então ele faz aqui agora uma afirmação bem forte: um universo no qual nada mudasse, incluindo os pensamentos dos seres conscientes, seria um universo sem tempo, né? Então, isso aqui é tudo que ele tem a dizer sobre a primeira premissa, né? Só que aqui não é uma defesa tão boa, né? Porque mesmo que fosse universalmente aceito que o tempo implica mudança, talvez a opinião universal estivesse errada, né? E de fato não é universalmente aceito que o tempo implica mudança, né? Posso pensar aqui no um artigo do Sidney Shoemaker chamado exatamente Time Without Change, né? Tempo sem mudança, em que ele argumenta que é possível
que exista tempo sem mudança, basicamente, né? Então, esse suporte que McTaggart dá à primeira premissa não é tão bom. Mas a gente pode encontrar algum suporte a essa primeira premissa de McTaggart no livro 4 da Física de Aristóteles, tá? Eu não encontrei aqui esse texto traduzido em português, eu não sei se existe, né? Então fui dar uma olhada no Obras Completas de Aristóteles, né? Ditado pelo Jonathan Barnes, né? E olha aqui o que Aristóteles fala no livro 4 da Física, mais ou menos ali 218b, 21 a 219a, 2, mais ou menos por aí, tá? Então Aristóteles ele fala o seguinte: o tempo não existe sem mudança, pois quando o estado de nossas mentes não muda de modo algum, ou não notamos sua mudança, não pensamos que o tempo tenha passado. Assim como aconteceu com aqueles que em Sardenha, segundo diz a lenda, despertaram de seu sono junto aos heróis. Então, quando você desperta de um sono, você entrelaça o agora anterior com o posterior, vamos dizer, um sono sem sonhos, né? Você entrelaça o agora anterior com o posterior e os unifica em um único agora, omitindo o tempo intermediário porque não o percebeu. Assim, da mesma forma que, se o agora não fosse diferente, mas um e o mesmo, não haveria tempo. Também, quando sua diferença escapa ao nosso conhecimento, o intervalo não parece ser tempo, né? Que o herói de Sardenha, que ele está chamando aqui, fui dar uma pesquisada na internet, diz respeito aos filhos de Hércules com Tespíades. Né? As Tespíades seriam as 50, né? Sim, 50 filhas de Téspios. Né? Então eles têm ido para Sardenha, sob orientação de Olau, para colonizar a ilha, e morreram lá e os corpos deles ficaram intactos, como se eles estivessem dormindo. Né? Então, Aristóteles aqui está chamando a atenção para o fato de que nossa percepção do tempo depende da nossa percepção da mudança, né? Pois quando o estado de nossas mentes não muda, não pensamos que tenha passado o tempo. Porém, ele parece concluir disso que o tempo ele mesmo depende da mudança, né? Ele fala assim, nenhum tempo existe sem a mudança. Mas será que Aristóteles aqui está confundindo o tempo com nossa percepção do tempo, né? Afinal, se o tempo existe, ele existe independentemente de haver criaturas que possam percebê-los, né? Então, me parece que não, né? Seria um erro tosco, né? Me parece, e eu não sou especialista no assunto, que Aristóteles está usando o fato de que nossa percepção do tempo depende da mudança, junto com algum tipo de intuição anticética, para concluir que o tempo, ele mesmo, precisa da mudança, né? A ideia seria, talvez, que a realidade deve ser, por princípio, cognoscível, algo desse tipo, tá? Porque se há tempo sem mudança, esse tempo seria não cognoscível, pelo menos para criaturas como nós, né? Já que nosso conhecimento do tempo depende do nosso conhecimento da mudança, né? Então, vamos pensar assim, se fosse possível haver intervalos de tempo sem mudança, é compatível com minha experiência, né, e com a sua também, que qualquer número desses intervalos, né, cada um talvez com bilhões de anos de duração, tenham ocorrido do momento que esse vídeo começou até o momento presente, né? Esse tempo sem mudança estaria fora da esfera do cognoscível. E por isso ele não poderia existir esse tempo sem mudança, porque a realidade deveria ser, a princípio, cognoscível, né? E nesse sentido, o tempo implica a mudança. Eu creio que McTaggart, como um antirrealista, né, e no limite um tipo de idealista, aceite essa tese de que a realidade deve ser, por princípio, cognoscível, né? Por que Aristóteles aceita é uma questão mais complicada, que tem a ver com o modo como a filosofia era feita na antiguidade, né? Aristotélicos aqui podem nos ajudar, tá? De qualquer modo, então, essa aqui seria a premissa 1, né? O tempo implica mudança. A gente vai agora para a premissa 2, que é mudança implica série A. Né? Deixa eu só subir isso aqui um pouquinho, gente, que fica meio... aqui. Então, a justificativa de McTaggart para a segunda premissa, né, que mudança real ocorre apenas se a série A existir, é que somente a mudança real se os eventos ocupam posições diferentes na série temporal. Né? Porém, a única maneira de um evento mudar nesse sentido é sendo futuro, depois presente, depois passado, né? Ou seja, mudando sua posição na série A. Né? Então,
Mais ou menos o que ele está dizendo aqui. Ó. Tome qualquer evento, a morte da rainha Anne, por exemplo. Considere que a mudança pode ter lugar nas suas características. Que é uma morte, que é a morte de Anne Stuart, que tem tais causas, que tem tais efeitos. Essas características nunca mudam. Né? O evento da morte da rainha Anne, se teve determinada causa, ele sempre vai ter aquela mesma causa. Né? Os eventos não ficam mudando. Né? Então é por isso que ele fala assim: antes mesmo que as estrelas tenham visto umas às outras, né, que ele está citando um poema do Kipling, o evento em questão já era uma morte de uma rainha inglesa. No último momento do tempo, se o tempo tiver um último momento, o evento em questão ainda será a morte de uma rainha inglesa. E cada aspecto, tirando um, é igualmente sem mudança. Mas em um aspecto ele muda. Ele começou sendo um evento futuro, ele se tornou a cada momento um evento no futuro mais próximo, finalmente ele foi um evento presente, daí ele se tornou passado, e assim permanecerá para sempre, embora a cada momento ele se torne mais e mais passado. Então, o ponto de McTaggart aqui é o seguinte: para qualquer proposição P, qualquer afirmação P, P é o caso no momento T, ela é sempre verdadeira, se verdadeira. Né? Então, se é verdade que a rainha Anne morreu em 1º de agosto de 1714, então, em algum sentido, isso já era verdade antes. Né? Essa rainha vai morrer em determinado dia. Ela continua verdade atualmente. A rainha morreu nesse determinado dia. Então, não há mudança nessas características intrínsecas do evento. Né? Especificamente, esse evento ele já estaria posicionado na série B desde sempre. Né? Por mais que nosso conhecimento da sua ocorrência só possa se dar depois que ele se tornou presente. Estou usando aqui falando assim desde sempre, né? Porque obviamente esse desde sempre não pode ser temporal. Né? O tempo não está no tempo. Né? E o mesmo raciocínio valeria quando um evento, mesmo quando um evento apresenta algum tipo de variação qualitativa ao longo do seu eixo temporal. Né? Então, um exemplo que acho que o McTaggart dá é do atiçador de lareira, que está quente na hora que acabou de atiçar a lareira, depois ele esfria. Né? Então, mesmo quando a gente pensa num evento que ele tem algum tipo de variação temporal, ou algum tipo de variação dentro do seu próprio eixo temporal, né? Por exemplo, o atiçador de lareira, que ele está quente quando eu acabei de atiçar a lareira, ele vai esfriando, para McTaggart isso não constitui um exemplo de mudança real, uma vez que é verdade desde sempre que o atiçador estava mais quente na parte anterior do evento e mais frio na parte posterior do evento. Né? Então, McTaggart argumenta que se for sempre verdade que, digamos, o atiçador de lareira está quente na manhã do tal dia e frio alguns minutos mais tarde, nada mudou vamos dizer assim, na soma total de verdades, de modo que não houve mudança real. Né? Então, aqui McTaggart está rejeitando a explicação da mudança oferecida, por exemplo, por Russell, né? Bertrand Russell, nos princípios da matemática, né? Segundo o qual alguma coisa muda quando ele tem uma propriedade em determinado momento e não tem essa propriedade em um momento posterior. Né? Essa explicação é chamada conhecida como Cambridge Change, né? Que é uma explicação da mudança dada pelos filósofos de Cambridge, como Russell. Né? Em português seria mudança cantabrigiana. Né? Então, em geral, McTaggart acredita que os fatos sobre posições na série B são fixos nesse sentido. Né? Se um momento ocorre posteriormente a outro, ele sempre ocorre posteriormente a outro. Né? A única maneira que o evento poderia mudar é sendo primeiro futuro, depois presente, depois passado, ou seja, mudando de posição na série A. Portanto, McTaggart conclui: se não houver série A, não há mudança, de modo que mudança implica série A. Né? Então, essa seria a defesa da segunda premissa. Né? Vamos agora para a terceira.
Então, em defesa da terceira premissa, né, que a série A não existe, McTaggart procura demonstrar que a série A é intrinsecamente contraditória, né? E essa é a parte mais difícil do argumento dele, né? O que ele está dizendo aqui, gente? Ele está dizendo o seguinte: olha, presente, passado e futuro são incompatíveis um com o outro, né? Um evento não pode ser presente, passado e futuro. Ou ele é presente, ou ele é passado, ou ele é futuro. Mas todo evento é os três. Ou pelo menos dois, né? Se a gente pensar que tem um primeiro evento e o último evento. Então, presente, passado e futuro são determinações incompatíveis porque nenhum evento pode ser mais do que um deles. Né? Por exemplo, o evento da morte da rainha Anne não pode ser presente, passado e futuro. Ou ele é presente, ou ele é passado, ou ele é futuro. Só que cada evento possui todas essas três determinações. Por quê? Porque se um evento ele é passado, ele foi presente e foi futuro. Se um evento é futuro, ele será presente e será passado. Se um evento é presente, ele foi futuro e será passado. Ou seja, o ponto de McTaggart aqui é o seguinte: presente, passado e futuro são determinações incompatíveis, mas ao mesmo tempo cada evento possui as três, pelo menos duas delas, né? O que levaria a uma contradição. Bem, calma, eu sei que você está achando esse argumento estranho, né? Por quê? Porque existe uma resposta muito natural a esse argumento. Seria o seguinte: olha, ninguém acha que a morte da rainha Anne é presente, passado e futuro ao mesmo tempo. A morte da rainha Anne foi futuro, depois foi presente e hoje é passado. A linguagem, né, nossa linguagem tem esses tempos verbais exatamente para lidar com casos desse tipo, né? E digo mais, a definição do princípio da não contradição, já Aristóteles tem uma cláusula temporal exatamente para lidar com casos desse tipo. Afirmativas opostas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, né? Só que McTaggart discute essa resposta natural, como estou te dizendo, né? Ele fala o seguinte: nunca é verdade, segundo essa resposta, que M, né, M é um momento qualquer, é presente, passado e futuro. É presente, será passado e foi futuro. Ou então, é passado, foi futuro e presente. Ou ainda é futuro e será presente e passado. As características só são incompatíveis, diria essa resposta, quando elas são simultâneas. Mas não há contradição no fato de cada momento ter essas características sucessivamente. Só que McTaggart pensa que essa resposta não é boa. Né? Entender por que ele pensa isso que é a parte mais difícil do argumento. Primeiro, né, ele argumenta que essa resposta envolve um tipo de círculo vicioso. Tá? Aqui. Mas a série A, e isso claramente é um círculo vicioso. Né? A imagem intuitiva desse parágrafo é a seguinte: ó. Considera um evento que, da nossa perspectiva, é passado, né? Por exemplo, a morte da rainha Anne. De nossa perspectiva, nós estamos no presente e esse evento é passado. Da perspectiva desse evento, porém, ele é presente e nós somos futuro, né? Só que perceba qual é a questão. A gente está supondo aqui que a ordenação gerada pela série A ela é objetiva. Ou seja, a série A não é gerada por uma escolha arbitrária de um ponto de vista como presente. Né? Então, se a gente considerar ambas as perspectivas como corretas, então a gente deve dizer que algum evento é passado, presente e futuro e há contradição. Mas dado que as situações são simétricas, qual seria a razão para preferir uma perspectiva e não a outra? Né? O que McTaggart está falando aqui é o seguinte: olha, a gente está aceitando essa perspectiva de que nós somos o presente e o evento da família da rainha Anne é passado, porque a gente está pressupondo a série A e que nós estamos no presente. Né? Então, nesse sentido, que a gente estaria pressupondo a série A para explicar a série A. A gente está partindo do ponto de que, supondo que há uma série A, nós estamos no presente para explicar a própria série A. Né? E esse seria o círculo vicioso. Tá? Só que mais adiante, McTaggart argumenta que essa resposta natural, além de envolver esse círculo vicioso, sequer tem
sucesso em dissolver a contradição que ele apontou. É o que está aqui nessa parte aqui. Ó. A dificuldade pode ser apresentada de outra maneira, na qual a falácia se apresenta como uma série viciosa infinita, ao invés de um círculo vicioso. Se evitarmos a incompatibilidade das três características afirmando que M é presente, foi futuro e será passado, estamos construindo uma segunda série A, né? Aquele meio obscuro aqui, dentro da qual cai a primeira, da mesma maneira na qual os eventos caem dentro da primeira. A segunda série sofrerá com a mesma dificuldade que a primeira, a qual só pode ser removida colocando-a no interior de uma terceira série A. E o mesmo princípio colocará a terceira no interior de uma quarta. E assim sem fim, você nunca pode se livrar da contradição, pois pelo ato de removê-la do que é para ser explicado, você a produz novamente na explicação. E assim a explicação é inválida. Né? Então, como eu disse, o raciocínio de McTaggart é um pouquinho mais difícil de entender nesse ponto. Né? Eu entendo da seguinte maneira. Quando a gente diz que, vamos pensar um momento M1 qualquer, ele é presente, foi futuro e será passado, a gente está atribuindo essas três propriedades, a M1, em relação a outros eventos. Né? Então, M1 é presente, né? Em relação ao presente, ele é presente. Foi futuro em relação a algum momento do passado, ele é futuro. Será passado em relação a algum momento do futuro, ela é passado. Então vamos nos concentrar aqui nessa terceiro caso, né? A afirmação de que M é passado no futuro, né? Então a gente está dizendo o seguinte: a gente está pegando algum momento M2, que é um momento futuro, e falando assim, em relação a M2, M1 é passado, né? Então M1 será passado, né? Em relação a um momento do futuro, M1 é passado. Só que o problema é que é o seguinte: esse M2, no momento futuro, ele também será presente e será passado, né? Isso quer dizer então que M1 ele será passado no futuro, mas ele também será passado no presente, né? Então ele é passado em relação, então M2 ele está depois de M1 na série, né? Então em relação a M2, M1 é passado e M2 está no futuro, né? Então M1 será passado. Mas quando a série A avançasse mais um pouco, M2 vai estar no presente, né? Então M1 ele vai ter a propriedade de ser passado no presente. E depois M2 vai para o passado, M1 vai ter a propriedade de ser passado no passado, né? E essas propriedades também são contraditórias, né? A propriedade de ser passado no futuro, ser passado no presente e ser passado no passado. E aí, para tentar dissolver essa nova contradição, a gente vai precisar de pegar outro momento como referência, né? Agora em construções que nem na linguagem natural a gente consegue fazer. O momento M3, né? Agora vai ter presente no futuro, só que também vai ter uma contradição, e aí você vai tentar dissolver com o momento M4 e assim sucessivamente, né? Então, cada vez que a gente faz mais uma iteração, a gente aparentemente resolve a contradição anterior, mas cria uma nova, de modo que, como o McTaggart ele fala, né? Você nunca pode se livrar da contradição, pois pelo ato de removê-la, você a produz novamente na explicação. Então, como eu não sei se eu fui muito claro aqui, vamos aqui dar uma olhada na reconstrução dessa parte do argumento que está no artigo A Defense of McTaggart's Proof of the Unreality of Time, uma defesa da prova de McTaggart da realidade no tempo, né, que foi escrito pelo Michael Dummett. Então, acho que talvez ele explique de maneira um pouquinho mais clara essa passagem do argumento de McTaggart, tá? Essa parte aí que está grifada, né? Ele fala o seguinte: vamos chamar passado, presente e futuro de predicados de primeiro nível. Se traduzirmos era futuro como futuro no passado, e assim por diante, como sugere McTaggart,
Então teremos 9 predicados de segundo nível, né? Que seria, né, aqui que está tentando explicar aqui com essas chavezinhas aqui, né? Então seria passado no passado, passado no presente, passado no futuro, presente no passado, presente no presente, presente no futuro, futuro no passado, futuro no presente, futuro no futuro. Então a gente vai ter 9 predicados. Da mesma forma, existem 27 predicados do terceiro nível, né, que a gente pode fazer aqui a combinação, e assim por diante. Né? E aqui está a parte mais importante do argumento. Mas em qualquer um dos 3 níveis, né, aqui essa parte que é but at any level, mas em qualquer dos 3 níveis, os predicados presente, os 3 predicados, presente no presente, e aí depende de um presente no presente, quantos níveis for. O predicado presente, passado no presente, no presente, no presente, no presente, no presente, e o predicado futuro no presente, no presente, no presente, no presente, no presente, são equivalentes aos predicados do primeiro nível, passado, presente e futuro. De modo que se não há uma contradição, ou se há uma contradição relacionada ao primeiro nível, essa mesma contradição ocorre em todos os outros níveis, né? Porque cada um desses níveis vão ter sempre um predicado que é equivalente ao predicado de primeiro nível. Então, o predicado presente no presente, no presente, no presente, no presente, no presente, é equivalente a presente. O predicado passado no presente, no presente, no presente, é equivalente a passado. Né? Então, ficar subindo o nível, tornando as coisas mais complicadas, não vai resolver a contradição. Né? Então, aqui a gente chega à conclusão de que a série A envolve uma contradição. Né? Como a realidade do tempo depende da realidade da série A, o tempo não pode ser real. Essa é a conclusão de McTaggart. E aí você pode se perguntar, então por que a gente acredita que os eventos podem ser distinguidos como presentes, passados e futuros? Para McTaggart, essa é uma distinção subjetiva. Isso diz respeito ao modo como nós vemos o mundo, e não ao mundo em si. Em qualquer momento, a gente tem percepções, memórias e antecipações. Né? E é isso que ele fala aqui. Então ele fala o seguinte, olha, se de fato a série A for algo puramente subjetivo, não há dificuldade. A gente consegue acabar com... Ela não é contraditória, porque a gente pode dizer, olha, tal evento é passado relativo a Danilo. Danilo é o momento presente. Tal evento é futuro relativo a Rainha Anne. Né? E aí não tem problema, da minha perspectiva e a perspectiva da Rainha Anne seriam contraditórias entre si, né? Porque a gente não está aqui descrevendo um objeto no mundo, são só perspectivas contraditórias, as pessoas têm perspectivas contraditórias o tempo todo. Né? Então, só que ele fala o problema, né? Só que a gente está tentando considerar o tempo como algo real, como algo que pertence à própria realidade, não apenas às nossas crenças sobre ela. E isso só pode ser assim se a série A também se aplicar à realidade de si mesma, o que ele pretende ter mostrado que não se aplica. Né? E outro ponto, embora o tempo seja irreal para McTaggart, nossa percepção do tempo não seria totalmente ilusória, né? Já que existiria uma terceira série que é real, só que ela não é temporal e que ordenaria os eventos de uma maneira que eles parecem estar ordenados temporalmente, como se fosse uma série B. E McTaggart chama isso de série C. Né? Essa é uma coisa bastante misteriosa do trabalho de McTaggart. Né? Ele nunca explica muito bem o que é essa série C. Nos capítulos 44 a 50 do segundo volume da Natureza da Existência, né? McTaggart fala assim, a série C é um tipo de série de inclusão, em que cada elemento, né, cada momento na série C, ele contém como parte própria, então a relação aqui é de parte todo, ou seja, não é a relação temporal, ou contém como parte própria o momento antecessor, imediatamente antecessor. Né? Só como o momento antecessor contém como parte própria o outro, né, antecessor, e assim sucessivamente até o primeiro momento, cada momento ele contém como parte todos os momentos anteriores. Né? Então, isso dá uma ordem, né, nesses momentos. Né? O momento ele é posterior quando ele contém aquele momento anterior como parte.
né? Só que não seria uma ordem temporal, né? Então, e aí você, ao caminhar por esse, é como se quando você está você percebe um momento, né? Você tem acesso aos momentos anteriores dele, entre aspas, o passado, mas não aos momentos posteriores. Né? É como se tivesse os momentos, assim, a gente estivesse caminhando pelos momentos e tendo acesso aos momentos passados, mas não os futuros, e daí supondo que existe tempo, né? É como se os momentos eles, né, tivessem várias perspectivas ao mesmo tempo, né? Isso me lembra, sei lá, uma pintura cubista, né? Sendo que a gente só consegue acessar algumas dessas perspectivas num dado momento, né? E por isso, segundo McTaggart, a gente cria essa ilusão de que há um tempo, mas na verdade tudo é estático, é simplesmente nossa perspectiva dos momentos que torna parecer que há um tempo, né? Essa é uma das explicações que McTaggart dá à série C. Ele tem outras, tá? Nenhuma é muito clara, e ele mesmo diz isso no artigo. Aqui isso aqui é uma questão para outro trabalho, eu não estou supondo que eu sei explicar o que é a série C, né? Então o problema é, se houvesse uma série A e tivesse, né, o momento presente, né, tivesse um presente simultâneo universal, a série C geraria uma série B, né? Tudo que está antes na série C daquele momento presente seria anterior temporalmente, tudo que está depois seria posterior. Mas como não há uma série A para McTaggart, também não há a série B, porque a série B seria um resultado da interação da série A com a série C. Só há a série C. E a série C não é temporal, tá? Então, o argumento de McTaggart é válido, né? Eu falei isso desde o começo. E McTaggart dá bons motivos para aceitar cada uma das suas premissas, né? Porém, ainda assim é possível resistir à conclusão final de que o tempo é real, tá? Existem basicamente duas reações que você pode ter em relação ao argumento de McTaggart. A primeira envolve aceitar que a série A é contraditória, né? Então aceitar a premissa 3, né? Aceitar que a série A diz respeito à nossa percepção do tempo apenas, e não à realidade, né? Mas rejeitar que o tempo depende da série A, né? Então essa posição aí que eu estou falando, você pode ter ela rejeitando a premissa 1 ou a premissa 2, né? Porque precisa das duas premissas para concluir que o tempo depende da série A. No caso da rejeição da premissa 1, eu posso citar, como eu falei aqui, o artigo do Shoemaker, né? Tempo sem mudança, né? Time without change, em que ele argumenta que é possível existir tempo sem mudança, né? Rejeitando a premissa 1. No caso da rejeição da premissa 2, a gente pode defender, né, uma explicação do tipo cantabrigiana para a mudança, né? Dizer, olha, isso aqui realmente explica a mudança e tal. Uma dificuldade para essa posição é que parece haver alguns aspectos do tempo que não podem ser captados usando um vocabulário de série B apenas, mas poderiam ser captados utilizando um vocabulário de série A, né? Então acho que eu vou gravar uns vídeos sobre esses dois pontos, tá? Depois. Mas quem adota esse tipo de reação, né, de aceitar a premissa 3 e negar 1 ou a 2, talvez ambas, pensa que o tempo é composto apenas pela série B, tá? E por consequência, essas pessoas são chamadas de teóricos B, ou B-theorists. A segunda posição envolve aceitar que o tempo depende da série A, ou seja, envolve aceitar a premissa 1 e a premissa 2. Mas defender que a série A não é contraditória, ou seja, argumentar contra a premissa 3. Uma maneira comum de rebater o argumento em favor da premissa 3 é defender que somente o presente existe, né? Não existe passado nem futuro, só o presente, né? Então daí, uma afirmação como M1 é presente, foi futuro e será passado, elas seriam aceitáveis, né? Teria entenderia essas afirmações utilizando algum tipo de modalidade, etc., seriam aceitáveis, só que eles não poderiam ser traduzidos como em termos de eventos M2 que estão no futuro ou no passado, porque simplesmente esses eventos não existem, só existem os eventos que estão no presente, né? Eles não existem mais, né? Ou não existem ainda, eles não existem, tá? Então você barra o argumento aí, né? Essa posição específica de achar que só o presente existe é chamada de presentismo, tá? E é adotada por pessoas que são chamadas de teóricos A,
ou a-theorist, como, por exemplo, o lógico e filósofo Arthur Prior, né? Então é isso, gente. Espero ter explicado aqui mais ou menos bem o argumento de McTaggart, né? Tem umas partes difíceis. Deixem aí seus comentários. A gente se vê depois, tá bom? Tchau.